E aí galera, tudo bom? Bem, essa vai ser a nossa primeira aula aí focada para a preparação para o Enem, né? Um tema muito importante, o primeiro grande conflito do século XX, né? A chamada Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre os antecedentes, né? O que causou a Primeira Guerra Mundial, as fases da luta, né? O que ocorreu durante a guerra, né, quem saiu, né, a política de alianças, né, quem lutou ao lado de quem. E, por fim, é muito importante a gente entender quais foram as consequências para o mundo, né, do século XX, né, depois da guerra, o período pós-guerra, né, que é muito importante aí essa parte, ok? Então vamos iniciar aí, né, entendendo o que foi a Primeira Guerra Mundial, né? Ao iniciar o século XX, o avanço do capitalismo, né, agora na fase monopolista ou financeira, provocou uma desigualdade entre as nações europeias, né? Ou seja, o poder entre elas estava gerando muitas rivalidades entre os países europeus, né? A disputa por novas áreas, novos mercados, pela hegemonia do continente acabou por causar uma grande guerra, que ficou conhecida como Primeira Guerra Mundial, né? Ou seja, a disputa por saber quem era mais importante, quem teria mais poder naquele jogo de forças da Europa, né? A Inglaterra, França, né? A Alemanha, tudo, e a Rússia também, né? A disputa aí por quem iria mandar mais, quem tinha mais poder, acabou gerando esse conflito que mudou totalmente a forma como o mundo, né, disputa as guerras, né, luta as guerras, né, trava as batalhas e tudo mais, né? Então, primeiro é a gente entender o imperialismo, né, que é o chamado também de neocolonialismo, que vai em busca de novas matérias-primas para as potências europeias, né, e acaba dominando, né, algumas outras regiões do mundo, como a África, a Ásia. Então, por exemplo, a partilha da África, né, a gente vê que ela foi dividida em vários países europeus, né? Então, colônias da Bélgica, colônias da França, né? Toda essa área ali, ó, a área ocidental francesa, né? Olha como era grande aqui. O Sudão, o Egito, a Nigéria, né? Tudo da Grã-Bretanha, né? A União Sul-Africana, que seria hoje em dia a África do Sul, né? As colônias da Alemanha, né? Camarões, Sudoeste Africano Alemão, né? Então toda a África foi repartida entre esses países, né? E aí eles ficavam disputando quem teria mais poder nesse jogo de forças, né? Então, por que ocorreu a Primeira Guerra Mundial, né? Consideram-se três grandes causas, né, do conflito. A primeira é as disputas econômicas. As grandes potências industrializadas buscavam dificultar a expansão dos países entre as nações industriais concorrentes, né? A disputa colonial, ou seja, o imperialismo, né? As potências industrializadas disputam por colônias na África e Ásia. Conflitos nacionalistas, ou seja, os países, né, querendo agrupar sobre o mesmo Estado, né, povos considerados de mesmos países, das mesmas raízes culturais, né? Então, por exemplo, o pan-eslavismo, né, liderado pela Rússia e Sérvia, né, pregava a união de todos os povos eslavos da Europa. Então, onde tinha povo eslavo, ele tentava colocar e estar sobre o mesmo Estado. A mesma coisa com o pan-germanismo, né, liderado pela Alemanha, pregava a completa anexação de todos os povos germânicos da Europa, ou seja, que teria raízes, né, alemães, então teria que estar sob o mesmo Estado. E também o revanchismo francês, ou seja, uma revanche, né, uma vingança francesa por vontade de vingar sua derrota para os alemães na Guerra Franco-Prussiana, né, e recuperar seus territórios e reafirmar o orgulho francês, né? Isso gerou dois grupos, né, de aliança, né, a chamada políticas de aliança, que iria lutar junto na Primeira Guerra, né? De um lado, a Tríplice Aliança, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e Bulgária, e do outro, a Tríplice Entente, né? A Rússia, a França, a Grã-Bretanha, a Itália, que iniciou a guerra do lado da Tríplice Aliança, mas acabou entrando do outro grupo a partir de 1915,
o Japão e os Estados Unidos da América a partir de 1917. Né? Inclusive a Rússia saiu também em 1917 por causa da Revolução Russa, né? Que é outro tema. Então, tinha aí antes da guerra, né, tinha a chamada paz armada, né, que desde o fim do século XIX até 1914, as nações europeias fortaleceram-se aumentando seu poderio bélico, ou seja, de armas, né, da produção de armas. Uma verdadeira corrida armamentista foi alimentando os países. Eles não estavam em guerra, né, ou seja, eles estavam em paz, mas ao mesmo tempo eles estavam se reforçando, se preparando para um conflito que ainda não existia, que ainda não tinha chegado, mas provavelmente viria e que veio. Né? O que causou imediatamente, juntou todos aqueles três fatores, foi o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando, né, herdeiro do trono austríaco, por um fanático estudante da Bósnia, né, que aflorou então aqueles sentimentos nacionalistas, né, que foi a Rússia acabou sendo acusada, e aí a política de alianças foi adotada e iniciou a guerra. Né? Um foi declarando a guerra contra o outro. Né? Então, aí um mapinha da Europa para representar aí as potências, né, os países e as fases da guerra. Né? A primeira fase foi a Guerra do Movimento, né, a partir, iniciando em 1914, que foi uma rápida ofensiva das forças alemãs. Né? A invasão alemã na Batalha de Marne, os alemães foram derrotados, obrigando-os a retroceder para o leste, depois de perder milhares de soldados e armamentos. Essa batalha salvou momentaneamente a França, mas os alemães, não podendo levar adiante a investida inicial, firmaram-se no nordeste da França abrindo trincheiras, como fizeram também franceses, ingleses e belgas, que aí é a fase da Guerra de Trincheiras, né? Que abriram-se trincheiras em toda a frente ocidental. O armamento e o aparelhamento aéreo despertaram um novo surto industrial acelerado. Novas armas apareceram. Então, a Primeira Guerra Mundial é a guerra que foi bem clara aí, que ficou bem fixo essa questão da Guerra das Trincheiras. Né? Uma imagem da trincheira aqui, a gente vê a terra de ninguém, que é por onde os soldados invadiam, né? Tentavam invadir e os arames farpados, né? Que para impedir o avanço aí das tropas inimigas. A primeira linha de frente aí das trincheiras onde os soldados ficavam por meses e meses, né? Empilhados aqui junto com a conexão, né? E aqui uma linha de suporte e aqui a artilharia longa e a aviação aqui para lançar ataques sobre os inimigos, né? Então a guerra passou anos e anos nessas trincheiras, né, com péssimas condições de higiene, muitas doenças se proliferando muito rápido aqui nessa situação, inclusive a gripe espanhola. Né? Então, algumas imagenzinhas aí, né, sobre aí, algumas armas novas, né, como os aviões, os tanques de guerra, né, a máscara de gás, né, e assim por diante. Né? Então, no 1917 foi o ano da mudança, né? Porque teve a saída da Rússia por causa da Revolução de 1917, onde os bolcheviques estabeleceram-se no poder. Né? Então foi assinado um acordo com a Alemanha para oficializar a sua retirada do conflito. Né? E também tem a entrada dos Estados Unidos. Tá? Então isso acabou pendendo aí, né, a balança da guerra a favor da Tríplice Entente. Né? Os Estados Unidos, né, tinham muito investimento na guerra com seus amigos aliados, né, Inglaterra e França. Era preciso então garantir o recebimento de tais investimentos. Utilizou-se como pretexto o afundamento do navio Lusitânia, que conduzia passageiros norte-americanos. Então, quais foram as consequências da guerra? Né? Perdas humanas muito grandes e perdas materiais também nos países envolvidos, desmembramento do Império Austro-Húngaro e, consequentemente, surgiu pequenas nações ali, né, da Europa, a hegemonia do militarismo francês em decorrência do desarmamento alemão, a Inglaterra dividiu sua hegemonia marítima com os Estados Unidos, aí gerou também um enriquecimento dos Estados Unidos e o surgimento da Liga das Nações. Né? E aí, ao final do conflito, foi assinado o Tratado de Versalhes,
que é o ponto mais polêmico aí da Primeira Guerra Mundial, que geraria aí a base para o novo conflito, né, da Segunda Guerra, mais adiante. O principal ponto do tratado determinava que a Alemanha aceitasse todas as responsabilidades por causar a guerra e que fizesse reparações a um certo número de nações da Tríplice Entente. Então, foi um tratado muito humilhante para a Alemanha. E isso deu o discurso, né, necessário para o surgimento do regime totalitarismo e do nazismo, mais adiante, né. Os termos impostos à Alemanha incluíam a perda de uma parte do seu território para um número de nações fronteiriças, de todas as colônias sobre o oceano e sobre o continente africano, e uma restrição ao tamanho do exército. A Alemanha também aceitou reconhecer a independência da Áustria. O tratado foi ratificado pela Liga das Nações, né? E aí um mapa, né, do novo mundo, né, depois da Primeira Guerra Mundial, com novos países aqui, ó, o Império Austro-Húngaro deixou de existir e surgiu vários países aqui. A Alemanha diminuiu o tamanho, alguns países foram criados para diminuir o tamanho dela, né? E a União Soviética, né, como, como parte da Europa. E a gente finaliza aí essa primeira aula sobre a Primeira Guerra Mundial, beleza? Falou, qualquer coisa deixa no comentário aí, até mais.